Mas vamos falar agora sobre o Santos? O Santos continua à procura de um novo treinador, depois da saída do Caixinha. E a informação que saiu no All Sport de última hora é que o Sampaoli rejeitou a proposta do Santos depois de analisar todo o contexto do clube. Matéria que saiu aí no All Sport, assinada pelo André Hernan. Diz que o Jorge Sampaoli recusou oficialmente uma proposta para se tornar o novo técnico do Santos, que o treinador e sua comitiva estiveram reunidos durante toda a terça-feira, analisando bastante, de forma profunda, vendo jogos, vendo o elenco também e tendo conhecimento dos bastidores. E por isso, eles, o Sampaoli, junto com o seu time, seu staff, decidiram não aceitar a proposta do Santos. E o que contou também foi a entrevista coletiva ontem dada pelo CEO do Santos, o Pedro Martins, que foi uma entrevista bastante dura, que ele fala sobre a realidade do clube, ele usa frases fortes, diz que o saudosismo vai acabar com o Santos, algo nesse sentido, então foi realmente dura. Ô, Casão, como é que você viu essa busca pelo Sampaoli e agora essa informação nova, essa recusa do Sampaoli de vir para o Santos? Então, é melhor para o Santos ele rejeitar ou seria bom ele vir? Não, a situação do Santos é muito delicada. Porque eu escrevi, inclusive, um texto ontem falando exatamente sobre a situação atual do Santos, que é o treinador que aceitar ir para o Santos, ele sabe que vai chegar sem autonomia. Ele sabe que ele não vai ter o poder total. Ele sabe que vai ter um jogador no elenco dele que manda mais que ele, que o presidente, que todo mundo. Ele sabe que se ele chegou lá é porque teve o aval desse grupo, do jogador, que é o Neymar, com o grupo que está mandando ali, que é o pai do Neymar. Então, eu escrevi também que eu acho muito difícil alguém se submeter a isso. Existe? Existe. Tem alguns que você pode tentar contratar que vai aceitar. Mas Tite recusou, Luiz Castro recusou, qual foi o Dorival. outro? Dorival recusou e agora o Sampaoli está próximo de recusar. A entrevista do CEO, perfeita, cara. Cara, ele falou a realidade, o saudosismo. Aí muita gente, você pode interpretar de diversas formas o que ele falou assim. Pô, o Santos vive muito do saudosismo, e tá perdendo, não tá vendo a realidade, Então, o que você pode pensar? Pô, o Santos tem muitos diretores antigos que pensam muito na história do Santos e não estão vendo a realidade. Você pode pensar isso. Mas você pode pensar da seguinte maneira. A volta do Neymar, do jeito que foi um saudosismo. Porque trouxeram o Neymar atual com a imagem na cabeça, que o Mauro usa muito isso, o jogador imaginário, Sim. O jogador imaginário de 2009, 10, 11, 12. Então, o Santos fez um projeto de trabalho para 2025 em cima do saudosismo mesmo. Foi assim que eu entendi o que o senhor falou. Saudosismo. Trouxe o Neymar, aquela festa maravilhosa, gente chorou porque o Neymar chegou, gente pulou, puxaram os cabelos e tal, vai disputar o título. Não falavam isso? Vamos disputar o título com o Neymar, só que o Neymar de 2025 é completamente outro do garoto Neymar de verdade, o menino Ney de verdade. Aquele 2009, 10, 11, que deveria ter ido para a Copa em 2010 e o Dunga não levou, que fez coisas incríveis aqui no Santos, que fez coisas incríveis no Barcelona, não existe mais. Não existe mais. Além disso, tem o poder excessivo para um jogador dentro de um clube de futebol. Isso, nunca funcionou, não funciona e nunca funcionou. Nunca funcionou ter um jogador que manda mais que o presidente e que o treinador. Não tem como. Não tem como. Quer dizer, quem aceitar sabe que não vai mandar. Totalmente, Não tem autonomia total. Sabe disso. E até por isso tem que ser um técnico de peso. Quero ouvir você, Casão, e também o Mauro. Tá aí a coluna do Casão no All Sport. O Santos virou refém da família Neymar e está perdendo sua identidade. Só explicar o refém. Refém, gente, refém é uma palavra que não é só usada para sequestro. A gente é refém dos nossos comportamentos, a gente é refém dos nossos pensamentos, a gente é refém das nossas atitudes. Então, o que eu quis dizer ali que o Santos é refém das decisões que ele tomou, que foi se aliar diretamente e dar poder excessivo ao pai do Neymar e ao próprio Neymar. Então, o refém não é que eu estou falando que o pai do Neymar sequestrou o Santos, não é isso. É que o Santos é refém das próprias decisões que tomou. Então, a palavra refém, ela entra em diversas situações, não é só criminal, tá?
É como o Santos se coloca nessa lógico. situação, né? Antes de eu ouvir o Mauro, vamos ouvir o que o Pedro Martins, o CEO do Santos, falou ontem numa entrevista que foi forte. O Santos não está entre as principais equipes do futebol brasileiro, muito pelo contrário, está longe disso. Quando você pega o Santos perante os seus competidores, quando a gente fala de estrutura de receita, a gente quase que abre mão de alguns pilares fundamentais. E o dia de jogo é um deles. Se a gente não lidar com os problemas crônicos dessa instituição, a gente vai ficar olhando para os problemas agudos e reclamando dos problemas agudos. E eu não vou ficar me prolongando, porque também quero que vocês questionem, mas a essência do que eu encontrei aqui pode ser resultado numa sentença que eu venho falando de maneira frequente e está sendo até chato. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, muito mesmo. Tá aí, então, o Pedro Martins falando, e tem um trecho que ele diz que o saudosismo vai matar o Santos, que é um trecho muito forte. Ô, Mauro, eu queria te ouvir sobre esse choque de realidade que foi apresentado e também sobre a recusa do Sampaoli. E dentro do que o Casão está dizendo, para lidar com o Neymar, com esse pacote Neymar e família e pai, é preciso um técnico de peso, de um nome grande para conseguir lidar com tudo isso? Eu acho que é preciso um técnico de composição. Um cara que consegue compor, que consegue ceder, ser flexível. Se for duro, vai bater de frente com o Neymar em algum momento. Se bater de frente com o Neymar, o técnico vai espirrar. Ou alguém acha que o Santos vai rescindir com o Neymar por conta de um treinador? Não vai. Eu não acredito. Talvez até o CEO pense assim, pelas palavras dele ali, parece bem direto, pragmático e realista. Mas o presidente do Santos deu uma declaração após a derrota para o Vasco na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, considerando como inadmissível perder para o Vasco no São Januário. Como se o Santos tivesse o Pelé em campo ainda e aqueles que com ele jogaram, né? Não é isso, gente. O Santos hoje perder para o Vasco São Januário é mais do que normal. Uma coisinha para você continuar. O próprio Neymar falou que o Santos está no mesmo patamar do Corinthians e do Internacional. Só fica abaixo do Flamengo e do Palmeiras, numa entrevista da semana passada. Então você vê que essa realidade aí, eles estão fora da realidade. Muito fora, muito fora. O Santos já fez contratações que aparentemente... O Santos tem condições de contratar todos os jogadores como contratou, pegando a realidade financeira do clube, um ano de Série B, que você tem uma queda de receitas significativa, mas contratou vários jogadores. Inclusive os jogadores estavam na Europa, né? Trouxe aqui para o futebol brasileiro, não foi só o Neymar. Então o Santos fez muitos investimentos, mas é um time que veio da Série B. Quem vem da Série B, a primeira providência é não voltar para a Série B. Então você entra no campeonato pensando, eu não posso cair. Eu vou ficar. A partir daí, você vai pensando no que mais é possível conseguir de acordo com o desempenho da equipe. Mas é um trabalho, independentemente da qualidade do trabalho do técnico que saiu, o Caixinha, os jogadores chegando durante o campeonato, no meio da temporada. É claro que se esse time se acertar, vai levar um tempo. E a principal estrela, contratada para ser protagonista, simplesmente não joga. Entrou em campo domingo, depois de muitos jogos. No Campeonato Paulista, o jogo mais importante contra o Corinthians, não jogou. Aí reaparece agora contra o Fluminense no segundo tempo. Não fez a diferença, chamou mais atenção pelo duelo ali com o Samuel Xavier, que perdeu, do que pelo que fez em campo com a bola. Então, realmente, tudo parece muito, muito errado. Muita gente não gostou das palavras do CEO, porque as pessoas não querem realmente ouvir a vida como ela é, né? Elas preferem... Verdades dói, né? Exato. Ele foi muito bem, não foi? O mundo foi fantasioso. Agora, o que me chama a atenção é a falta de sintonia das palavras dele com as do presidente após o jogo contra o Vasco. Sim. O Marcelo Teixeira estava inconformado com uma derrota para o Vasco no São Januário. Gente, o Santos voltando da Série B, vai ao Rio de Janeiro, joga com o Vasco e perde, normal. E que estava na Série A, o Vasco. Exato. E ainda expôs o treinador, né? Falou sobre os problemas. Isso não é um resultado absurdo. E aí você. Não, o Santos. Como não? Como não? Realmente as pessoas não estão entendendo. E essa análise profunda ali do Sampaoli, eu entendo como o quê? Vamos lá, o que ele deve ter pensado. Imagina aqui. Eu vou para o Santos. Jogadores e tal, eu posso fazer isso, aquilo, montar um time aqui, assim. Mas e quando o Neymar estiver em condições de jogo? Ele vai seguir exatamente o que eu vou pedir? Ele vai fazer o que eu quero? Não? Ou eu vou ter que me curvar à maneira como ele pensa, como ele quer jogar, do jeito que ele quer jogar. Por exemplo,
O Neymar, nos jogos que ele participou no Paulista, ele sempre queria trabalhar mais ali na parte central do campo, recebendo a bola, aí toma falta e tudo. Eu acho que ele tem que jogar mais perto do gol. Ele não participa muito do jogo sem bola, ele não tem, a questão física compromete. Então, mais perto do gol, ele... É menos esforço para você menos jogar. esforço, você aproveita mais o potencial dele de um drible numa área mais perigosa para o adversário, ele pode sofrer uma falta, um pênalti, fazer uma jogada de gol, dar um passe. Mas ele, aparentemente, ele quer jogar participando mais do jogo, pegando mais na bola. Digamos que o São Paulo pense assim, o Neymar vai aceitar? Não sei se vai aceitar. Não quero jogar assim. Se ele disser que ele não quer jogar assim, o técnico faz o quê? Por isso que eu digo, o Santos, para ter essa situação, ele tem que ter um técnico de composição. O Dorival seria perfeito. O Dorival conseguiu falar que ia colocar a seleção brasileira jogando em função do Neymar, que não jogava, estava machucado, e nem foi servir a seleção. Como é que você vai colocar a seleção para jogar como se estivesse em 2010? Então, assim, como o Dorival não quis, nem o Dorival ele quis, né? O homem que ia colocar a seleção brasileira jogando ao redor do Neymar, mesmo sendo jogador marginal, quem vai querer? Um dos maiores problemas do Dorival na seleção foi o Neymar sem estar lá. Pensa ele no Santos com o Neymar ali, Exato. se comportando do jeito que ele se comporta. Tá? Porque tem isso. As pessoas, eu vi muitas matérias, eu vi muita gente falando assim, na folga do Neymar, destacando a folga para parecer que ele está certo o comportamento dele. Ele estava machucado, gente. Ele estava machucado. Ele tinha que ficar se tratando para se recuperar o mais rápido possível para jogar no time do time do Santos. E não ir em jogo de fúria, ficar de pé, ficar lá num evento 5 horas, ir para o carnaval, ir para cá, ir para lá. A folga, o cara faz o que ele